seja bem-vindo a mais um Descomplica Casais. Felipe falando. E a Kelly. Estamos aqui no nosso 5º episódio e esperamos muito que você tenha sido abençoado aí como casal, família, desfrutando desse conhecimento que a gente tem dividido. Então, curta, compartilha, né, transmita esse canal, né, o canal da Inique aqui no YouTube, para que outros casais sejam abençoados. E hoje temos tema muito bacana a seguir. É um tema complicadinho, vai dar um pouco de trabalho. Um pouco de trabalho porque as pessoas assim adotam alguns padrões, vamos dizer assim, ou algum costume, que desse costume está a raiz de um problema. Daremos continuidade aqui no nosso bate-papo, né, com relação à intimidade do casal, mas para iniciarmos essa conversa, nós vamos voltar ali à concepção dos filhos, né, até esse início do planejamento do casal na decisão de ter um filho e é a partir do momento que inicia essa jornada aí da gestação. Bom, quando o casal decide em Deus, né, que é hora de fazer aquilo que o mandato, né, cultural ali de Gênesis propõe, que a gente governe sobre a terra e multiplique, né, que faça descendência, né, uma descendência santa, né, temente a Deus, para que o povo de Deus continue, né. E aí, quando o casal se põe nessa jornada, primeiro que ela é uma jornada que não tem volta, né, não tem fim mais, né, independente de o filho depois se casar e, né, ser independente. Bom, nós não vamos tratar nesse podcast a questão da decisão de ter filho, ou mesmo a dificuldade, né, em tê-los, porque eu acho que vale outro, né, episódio que trate isso. Mas nós vamos falar a partir do momento em que, descobrimos, estamos grávidos, né? Essa descoberta mexe muito com a vida do casal em todos os sentidos. Lógico que quem é pai por adoção também passa por esse momento, né, de gestacional, né, de uma outra forma, mas também com muita ansiedade envolvida, com muitas decisões, né, a serem tomadas a respeito do futuro da criança que vai vir. Então, né, eu gosto sempre de lançar esse olhar sobre esse casal também. E a partir do momento que a gente faz, né, um teste, ou, né, que o telefone toca, né, para o caso da adoção, você vai ver a vida passando diante dos olhos num filme rápido, né, com essa notícia de que vocês serão pais, né, e se você já passou por isso, é uma emoção, né, muito grande de saber que tem, né, uma vida que vai depender da gente completamente, né, que vai ser gerada, vai ser formada, né, parte a parte ali da criança dentro da nossa barriga. E isso assim, é a maior aproximação, assim, né, dessa criação, né, desse espetáculo da criação de Deus, né, desse poder criador. É um misto de muitos sentimentos, de ansiedades, de mudanças no corpo da mulher, de planejamento, né, muitas das vezes, se não foi tão planejado assim, também tem outras questões psicológicas que envolvem, mas, né, nessa toada, nesse início, né, desse processo, como a gente vai tratar um pouco mais com relação à intimidade, uma questão que sempre é questionada e pergunta com relação, né, a ter relação sexual no período gestacional. Bom, a mulher é orientada, né, pelo seu médico, né, pelo médico que vai acompanhar toda essa caminhada da gestação dela, sobre essas dúvidas todas, né, e normalmente o médico fala para a mulher que a parte sexual é totalmente preservada, assim, né, não tem nada que desabone ou que dê algum motivo de não ter a relação sexual. Lógico que não há nenhum tipo de regra nesse sentido, porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. É muito comum que nos primeiros meses as mulheres passem por fortes crises de enjoo, né, de indisposição também, né? Então é comum
que a mulher, né, não esteja tão aberta a ter uma relação, né? Como também há mulheres que não enjoam em momento algum, né? Passam a gestação muito bem dispostas em todos os sentidos, né? E não tem nenhum problema quanto a isso, porque, né, não enjoa, não se sente indisposta. E quando a mulher enjoa do marido? Isso acontece também. Tem mulher que enjoa do cheiro do marido, eu já vi mulher enjoar do cheiro do desodorante do marido, já vi enjoar da voz do marido, porque como eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com gestantes num pequeno grupo de mães, então isso foi bem bacana de perceber, a partir, né, do estudo que a gente fazia com as gestantes, a gente abordava esse assunto, né, da sexualidade e do pré-nascimento ali, né, da gestação, do pós-nascimento também, da figura paterna em ajudar ali, né, nos primeiros tratos com o bebê. E como também trabalho com, né, crianças pequenas, com esse universo, né, do berçário, da mãe, né, então a gente acaba ouvindo bastante histórias sobre esse período, né, de gestação e de pós-parto. Para os maridos, se recorrer aí a esse tempo de graça, de ansiedade, assistir muito bem essas mudanças junto com a esposa, acompanhá-la, né, e pedir a Deus, né, essa orientação, né, esse sustento, essa necessidade do sexo que, né, vai ter de encontro com essa questão da esposa estar vivendo essas transformações e estar enjoando, não querer, e o homem, né, está com essa necessidade de não ser suprida. Uhum. E acho que o maior desafio mesmo é mais pro fim, né, também da gravidez, porque o cansaço, né, do corpo da mulher, o peso da criança, a barriga, normalmente a coluna, né, lombar costuma judiar bastante, assim, né, é bem trabalhoso, né, esse trabalho de gestar. E há mulheres que, assim, acabam por rejeitar realmente o marido durante os 9 meses, né, de gestação, ali as 38, 40 semanas, né, rejeitar totalmente, né, e há mulheres que não, se apegam muito mais ao marido, inclusive nesse aspecto sexual, porque, né, se sente mais aberta para isso, porque é uma chuva hormonal muito grande, né, que a mulher recebe, né, que ela passa nos 9 meses, e também nos hormônios do pós-parto, que é o que a gente vai também falar, né, daqui a pouquinho. Então, não é uma regra, né, o que a gente quer colocar aqui, é mais, assim, dividir um pouquinho daquilo que a gente ou já passou como casal, ou que já vimos desse universo, né, de mães recém-nascidas. Eu gosto bastante desse termo, porque o bebê é recém-nascido, mas a mãe também né, é uma mãe que acabou de nascer, né, que não operava nesse papel até anteriormente, agora ela é uma mãe. E para o pai também, é um pai recém-nascido, né, então é importante, assim, a gente ter isso em mente, que a vinda de um bebê para casa, né, vai mudar completamente a forma como até então o casal se relacionava, ou tinha, né, seus ideais, até mesmo de criação de filhos, de educação de filhos, e também da vida sexual. Lógico que, se isso tudo estava muito bem até a chegada do filho, tende-se a seguir assim, né? Mas pode ser que não, dependendo da forma como o casal fizer as primeiras escolhas com relação, né, ao filho. E o objetivo aqui é a gente trazer esse entendimento para que vocês conversem, né? Se você já passou, né, a gente vai falar algo para ser tomado cuidado, mas se você está passando ou se está planejando para isso, de que esse processo esteja de muito, mas muito diálogo mesmo, porque como a gente está comentando, né, que a partir do momento que a esposa fica grávida, e pode ser que tenha toda essa interrupção e não tenha essa relação sexual no período gestacional, e agora, depois pós-parto, né, tem um período, né, de quarentena, de resguardo, e fica esse longo período sem, né, ter relação sexual, esse período precisa estar regado de cuidado e de diálogo para que isso seja, né, suprido de outras formas ali nessa compaixão um para com o outro, e o marido entendendo caso a mulher a rejeite
nesse período, né? Para que os dois se busquem ajuda um com o outro, para que isso seja suprido, né? Primeiramente em Deus, porque Ele também é o Deus né, que nos supre em todas as coisas, mas os dois ali encontrarem essa solução nesse período. E se esse período é longo e com todas as dificuldades ou os desafios da chegada do bebê, isso pode acentuar, e esse período que ficou de 9 ou mais 10 meses por conta do período, né, de um resguardo ali, isso pode estender para muito tempo, isso enfraquecer a relação, isso gerar uma falta de desejo, a mãe se dedicar muito ao filho e esquecer também desse cuidado com o marido, mesmo depois, após. Então, assim, tratar isso e conversar precisa estar assim, com essa lanterna ou essa luz acesa ao tempo todo, né? Os dois entendendo, esperando um com o outro, para que isso não fique num silêncio e essa rejeição ou né, da esposa por conta dessas mudanças, né, tanto hormonais quanto no período ali de readaptação e reorganização do corpo após o parto. Eu gosto de encontrar na Bíblia aquilo que é a resposta para todas as coisas, né? E realmente tem. E quando eu pude dividir algumas coisas, né, e aprender enquanto mãe com outras mães, né, num pequeno grupo de mães, a gente também descobriu juntas ali que a Bíblia também é clara quanto ao período de resguardo da mulher. Então, se em uma ponta, né, lá no Novo Testamento, a gente tem o escrito de Paulo sobre o corpo da mulher ser propriedade do marido e o do marido ser propriedade da mulher, e de eles não poderem se negar um ao outro, a gente também tem no Antigo Testamento, quando Deus estava dando toda a lei para que o povo dele pudesse ser preservado em vida, em saúde, né, para cumprir o propósito que eles tinham. Deus também deixa clara a forma como seria feito esse resguardo. Eu acho isso muito bacana. Não me lembro exatamente, né, agora, mas há até uma diferenciação pequena entre quando se nascia um menino e quando se nascia uma menina. O período do resguardo da menina, se eu não me engano, eram uns 2 ou 3 dias a mais do que o resguardo do menino, quando nascia um menino. E aí eu achei bem curioso isso, porque em tudo Deus tem uma direção. Então, há alguns livros de orientação, né, de casamento e desse período que a gente está abordando aqui, esse gestação, parto, pós-parto, né, o puerpério, livros cristãos, né, obviamente, eles falam sobre o marido poder se achegar a Deus como nunca, para que ele possa conhecer um aspecto da graça de Deus de sustento dessa área sexual, né, dessa necessidade sexual do marido, em respeito à mulher, né, nessa fase, né, nesse pré-parto, nesse pós-parto, nesses primeiros meses do bebê. Lógico, a gente também precisa mencionar que há mulheres que logo em seguida que o bebê nasce, tem uma rejeição da própria criança, né? Então é muito comum que numa situação de depressão pós-parto também, mas em outras não chega nem a ser uma depressão pós-parto, mas a mulher se encontra ali com aquele turbilhão dos hormônios totalmente bagunçados, de ela se sentir sozinha. É muito comum, né, que a mulher pode estar sendo muito bem acompanhada pelo esposo, né, o esposo extremamente ali presente, dedicado, e às vezes a mulher olha para o bebê e se sente sozinha. Lógico, isso se dá por vários motivos, né, se alguém da área da saúde estiver ouvindo, né, esse podcast para casais, vai saber, lógico, explicar as causas todas, mas isso também se dá porque os hormônios da mulher estão muito fora do lugar e eles levam um tempo considerável, né, para tomarem o lugar de volta. E chegando em casa, né, saíram da maternidade bonitinhos, né, todo pacotinho, tudo lindinho. Aqui a gente vai dividir uma experiência que, né, nós tivemos, mas também não é uma regra e também não queremos que, mas entendemos que tem um seu efeito, porque podemos dizer a experiência de 3,
sabemos que há um cuidado especial, saímos ali da maternidade ali com poucas instruções, não tem manual, né? O médico deu alguns pequenos cuidados, todas as orientações que o médico dá ali a respeito de como dormir, que não pode dormir de bruço, que pode, né, acabar engasgando e acabar vindo a óbito, né? Então a gente fica com toda essa preocupação. Quem, né, não chega com o bebê ali e acorda de madrugada para ver se o bebê está respirando, então existe esse cuidado e é normal, mas o que nós entendemos que talvez pode ser um princípio de uma falha, quando a gente tem esse cuidado, que tem que ter de fato, mas ele perdura por muito tempo e o bebê, daquele que dormia ali, aquele pacotinho que dormia, às vezes está até no carrinho, ou um Moisés ali do lado do berço, vai crescendo e ele é transferido ali pela cama do casal ali, né? Às vezes a mãe, por conta, né, da amamentação, fica difícil, a gente entende, né, nessa dificuldade, né, de ter que acordar, ou até o pai levanta lá, vai pegar a criança, traz até a mãe, mas isso é trazido, a criança como esperta, é claro, né, quer o aconchego, quer sentir o cheirinho, quer sentir o colinho, mas aí tá o título desse podcast, que a gente entende que é algo que precisa ser reavaliado e pensado, né? Isso. O cuidado precisa, porém, perdurar esse tempo vai trazer essa dependência, primeiro do bebê, e já se passaram 9, 10 meses aí com esse cuidado, e às vezes talvez o casal tem, sem ter tido relações sexuais esse tempo todo, e aí a gente já perdura com 2, 3, 4 meses desse cuidado específico do bebê dormindo junto com o casal. E aí a gente vê um risco para a vida e para a intimidade sexual do casal. Como eu trabalho com escola, é inevitável assim, eu fazer certos tipos de comparação, porque a forma como a gente tenta muitas vezes assim com a mãe é lançar os olhos dela para o futuro. Né? Então, quando você, por exemplo, talvez você que está ouvindo esse podcast conhece ou seja uma mãe, né, que tem passado por isso, ou conhece alguém da sua família, uma amiga, que às vezes a criança já tem 6, 7, 8 anos e a criança ainda dorme no meio da família, né, no meio, desculpa, do casal. A gente tem os 3, né? O mais velho já tem 7 anos, né? Já é uma criança muito grande, né? Um menino de pernas compridas, né? Braços longos, tem crescido muito rápido. E às vezes eu imagino, né? Se ele estivesse dormindo, né? Na cama junto com a gente, assim, primeiro que seria muito desconfortável, né? Porque a criança se mexe com frequência, né? Quando tá maior, ainda se mexe bastante. E isso, né, renderia ali algum, né, um machucado, uma pesada aqui, uma cabeçada ali, mas parece não combinar, né, não comportar. Eu conheci uma mãe que nessa dificuldade de tirar o filho que já tinha mais de 5 anos da cama, sabe a coisa do band-aid, né? Um paliativo, uma ação que não vai resolver, mas sim vai até piorar ou prolongar o problema, ao invés de pagar esse preço, entre aspas, de falar, não, agora acabou esse período, eu vou tirá-lo da minha cama, né? Ela comprou uma cama maior. Eu falei, puxa, mas eu jurava que agora ela fosse tirar. Não que eu tenha algo a ver com isso, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que, assim, eu não sou de forma nenhuma de me meter na vida das pessoas, só se realmente alguém me perguntar. Mas, assim, eu falei, puxa, agora é a hora que ela vai tirar a criança, né, da cama. Porque, assim, na parte cognitiva e no desenvolvimento da criança, né, nas fases do desenvolvimento, é muito importante que a gente dê esse espaço de autonomia para a criança entender quem ela é, em sua identidade, né, se reafirmar nas suas habilidades, nas suas capacidades. E dormir sozinho, né, dormir no seu quarto, ou se a casa de repente é pequena, né, e que seja uma cama, que pode ser até no quarto, dependendo da sua realidade, é importante assim, desvincular, né, desse leito conjugal, porque a criança também está sendo trabalhada na sua autonomia, né, no seu desenvolvimento nisso. E se
ela vive essa dependência, né, de estar com um casal, alguém pode estar falando, exagero, né, isso não é tão gostoso, né, tá aqui com a gente, né, ter esse tempo com a gente, mas não, Felipe, eu carrego ele, depois põe na cama. E primeiro que tem essa questão dessa dependência da criança, que ela dificilmente vai enfrentar essas questões de medo, de estar sozinha, de dormir no escuro, enfim, uma série de coisas. Mas o que a gente quer se ater aqui é de que as coisas no relacionamento sexual acontecem ali na cama, juntos. Às vezes não dá para combinar, às vezes não tem uma programação descrita. E não acontece o período do namoro, das pessoas começarem ali a relação, se acariciar e começar, porque a criança está ali junto. Sim. Então isso que era para acontecer aquele dia, ou o marido tinha essa expectativa, a criança está dormindo. E um risco se a criança também, mesmo pequenininha, dormir ali do lado, e o casal ter relação sexual com essa criança ali do lado, o quão danoso isso pode ser. Filho, mas é uma recém-nascida, é uma criança, ou tem 1 aninho, está dormindo. Gente, a criança ela pode ouvir, ela pode, né, acordar, ela conviver com isso automaticamente leva para o subconsciente dela. De uma forma ou de outra, pode não gerar nada, ou como pode gerar tudo, se isso for, ainda mais quanto mais velho, né, ele ter essa descoberta, ou viver isso, ou ver isso, né, o risco que isso pode causar. Então há 2 problemas aqui. Inibir o ato sexual por conta disso, e deixa para amanhã, deixa para outro dia, tá dormindo, tá tudo certinho aqui, tá tudo quentinho aqui, né, vamos deixar a criança dormir, ou aqui do lado. Tem esse dano de você ficar postergando isso, e isso que é para ser uma prioridade para o casal acaba, né, sendo menosprezada, vamos dizer assim, e dos riscos da criança conviver e viver esse contexto ali da relação sexual, mesmo que ela esteja dormindo, né? Isso precisa ser sigiloso entre o casal e família, porque algum dia a criança já com 5, 6 anos acorda e não fala nada e vê isso. Eles contam na escola depois. A criança fala tudo. Não somente contar, ele já vai viver uma imagem, uma cena que ele vai estar, né, guardando, né, no subconsciente ali. O que será isso? O que está acontecendo com isso? Então, ter um cuidado, uma diligência com relação a deixar o filho no quarto, no seu berço, enfim, para que o casal tenha espaço, essa autonomia, essa disponibilidade, a hora que for preciso, é um caminho saudável para que isso não atinja a intimidade do casal. Lógico, né, pessoal, a gente não está diminuindo, né, menosprezando toda a rotina dos primeiros dias ali do bebê. Obviamente, nos primeiros 40 dias não é nem para ter a relação sexual, porque os órgãos do corpo da mulher estão voltando para o lugar, isso demora. Se foi um parto cesárea, né, também tem a questão do ponto, do corte, então não obviamente que não é sobre isso. Sabemos do cansaço, né? Eu sei o cansaço que é você lutar contra o sono e ter que acordar, né? Se você tiver um bebê que é muito tranquilinho, que bom, né? Agradeço a Deus por isso, que consegue dormir nos intervalos, né? Entre uma mamada e outra. Tem a questão da amamentação, amamentação em si, né? Que também é muito cansativa, demanda muito do corpo da mulher. Ou ainda que não seja amamentação, que seja via mamadeira, né, que o bebê se alimente ali da fórmula, mesma coisa, tem que levantar, tem que, né, aquecer. Então, a gente sabe dessas demandas todas, né, eu me lembro que no primeiro filho, a gente é meio neurótica, né, primeira viagem ali, né, como pais, então, mas assim, a gente pôde colher, assim, coisas muito bacanas, assim, do primeiro filho, porque eu acho que a gente aproveitou essa, entre aspas, essa neura, né, de não, como que a gente vai querer fazer isso, né, então a gente sempre se conversou muito, então acho que é uma regra de ouro realmente, para que o casal não se perca, né, para que os hormônios da mulher não atrapalhem o processo, né, e não deixem o marido maluco,
porque o marido também é novo para ele também, né? E é difícil também, né, para o marido, porque ele não tem essa confusão hormonal que a mulher tem no pós-parto, e ele tem que entender, né? Ele tem que se pôr no lugar, ele tem que ser generoso com ela, tem que ser atencioso e ajudar, né? Algumas mulheres recebem muito bem a ajuda do marido com recém-nascido, outras não querem que o marido coloque a mão, ou o marido não quer também, né, se aproximar desse tempo ali dos primeiros cuidados com o bebê. E diante disso, eu me lembro desse desafio, como que nós vamos fazer isso, né? E uma coisa que a gente sempre prezou foi isso, não, a nossa saúde sexual, ela precisa estar em primeiro lugar, né? Ai, Kelly, mas é um bebê pequeno. Sim, ele era um bebê pequeno, mas a gente não se privou em nenhum momento, né? Lógico, no momento de pós-parto ali, né, obviamente, mas... né, o quão cedo, né, o médico já liberasse que já estava tudo ok, naqueles primeiros exames, né, pós-parto, nós já, né, reativávamos ali a nossa vida sexual, porque o bebê, ele precisa ser treinado a dormir sozinho, né, a conseguir realmente, assim, viver fora desse corpo da mãe, né. Então, eu me lembro que um preço, assim, que a gente, né, entre aspas, eu, né, que resolvi pagar, foi o preço de levantar, né, então, lógico, nos primeiros dias, né, ficava num bercinho acoplado ali na minha cama, e aí chorava, já acordava, já, né, colocava pra mamar, já voltava ali de novo, mas começou ali né, eu comecei a pegar um pouquinho ali de confiança, né, sei lá, nos 10 primeiros dias ali do bebê, já foi pro berço dele, na poltrona, porque eu já vi bastante isso, né? A mulher projeta o quarto, é um barato isso, sonha durante 9 meses com aquele quarto, né? Chama uma decoradora ou monta com todo carinho, faz as letras da criança, coloca todos os adereços e vai em feira de bebê e compra isso, e compra aquilo, faz aquele enxoval maravilhoso e compra aquela poltrona de amamentação, super confortável, ou ganhou de alguém, foi abençoada, glória a Deus, e nunca senta. Né? Nunca senta para amamentar, porque amamenta na cama, ou o bebê não usa o berço porque está na cama. Então, eu me lembro de fazer esse movimento sem dó mesmo, assim, no sentido de eu vou levantar, eu vou amamentá-lo lá no quarto para que ele vá pegando essa referência, né, do próprio quarto, para que eu dê o mamar e eu volte, né, para o meu quarto, né. Lógico, né, quando é no mesmo quarto, às vezes o berço é no mesmo quarto, amém, você amamenta, né, e põe a criança no berço de novo. E aí, com o segundo foi mais tranquilo, né, o caminho foi bem parecido, apesar de o segundo filho demandar um pouco mais, assim, chorava um pouco mais, né, nosso segundo filho chorava mais, tinha mais cólica, né, mas ainda assim, como aquele caminho do primeiro filho foi bacana, a gente, né, se propôs a repetir. E com a mais nova, né, a última também, né, então isso é muito frutífero para o casamento, né, hoje nessa idade, 7, 5 e 2 anos, todos dormem na sua própria cama, né, e a gente nunca precisou, né, ser incisivo para que eles dormissem na cama, né, porque foi um trabalhinho de formiguinha, noite após noite, nesse preço do eu vou levantar para amamentar, para que eu possa colher isso depois. E você pode estar pensando, mas eu não tenho problema com isso, eu acho super tranquilo. Se isso não é um problema, avalie a questão das prioridades, porque pode ser que vocês estão convivendo com uma vida privada, com essa disponibilidade de relação sexual por conta disso, tá? Não estou dizendo que isso é o problema, mas se o casal já tem uma certa dificuldade, se não tem priorizado, se não há uma frequência, se não tem esse tempo, ter a criança, né, junto só vai dificultar, só vai ser uma questão, vamos esperar a criança dormir. Aí quando espera a criança dormir, todo mundo cansado, dormiu e... Vamos esperar a criança crescer. Vamos esperar a criança crescer para botar na cama. Ela fica dependente também dessa questão. Muitos pensam, né, vamos esperar dormir aqui para depois. Então, assim, já está os danos com a própria criança mesmo, de gerar essa dependência, de estar ali com o casal.
e a figura de uma terceira, uma quarta, sei lá quantos filhos você tenha, né, junto no lugar que é a cama, que é tão sagrado, tão abençoado para os dois ter esse tempo de comunhão, de conversa, de alegria e principalmente, né, com a relação sexual. E isso pode estar dificultando. Esse tema pode ser complicado para uns e outros, né, seguirem muito bem com isso e não ser um problema. Né? Como eu disse, se não é, amém, mas converse, porque isso pode ser um caminho dificultoso para depois ser corrigido quando as crianças forem mais velhas. Isso. E também, assim, a gente resolveu colocar esse tema, né, para podcast, justamente por esse convívio, né, pessoal com mulheres nessa fase de pós-parto e de gestação, que pela graça, né, o Senhor pôde marcar minha história com isso. E também por esse contexto de a gente poder ver a partir do desenvolvimento da criança, né, na larga escala, né, no meio de outras crianças. Porque quando a gente é pai, a gente só tem o parâmetro do nosso próprio filho, né, e se tem um filho apenas, é o parâmetro daquele único filho, né. Então, quando você tem mais filhos, você tem ali um grau de comparação saudável, não estou falando de comparação, né, de competição entre as crianças, mas de perceber o que era comum em um filho, o que se repete no segundo, né, e quando, como escola, né, a gente pode observar aquilo que é saudável e natural dentro de uma fase do desenvolvimento da criança, né, que não é um achismo, e sim é comprovado, né, a partir do estudo da pedagogia, daquilo que se espera que a criança seja capaz de fazer em cada idade, né? E muitas vezes, por conta da insegurança da mãe, né, por algum motivo, né, seja porque a relação não estava muito bem antes da gestação, e acaba usando o filho como uma forma de escapar dessa relação sexual mesmo, né, ou por alguma dificuldade que a mãe tem em suas emoções, né, enfim, N possibilidades, que acaba por atrasar esse desenvolvimento do filho, né, esse amadurecimento do filho, que poderia já com 3 anos estar fazendo, nossa, coisas grandiosas, né, e super desfrutando de habilidades, e a criança faz um pouco menos porque ela é privada dessa autonomia de uma coisa super básica, né, e natural, que é dormir. E falando um pouquinho de puerpério, né, de pós-parto, fala um pouquinho, né, do devocional para quem está nessa fase. Verdade. Se você conhece uma gestante, ou se você está gestante, ou se você acabou de ter o seu filhinho aí, está com ele nos braços, né, de poucos dias. Quando eu engravidei da Ana, né, nossa caçula, o Senhor me dirigiu a isso, né? Eu pude contemplar o Espírito Santo dizendo assim: você vai registrar dia após dia do nascimento da Ana, para poder ajudar outras mulheres, né? Eu não tive depressão pós-parto, né? Não passei essa experiência, graças a Deus, né? Mas a gestação da Ana foi uma gestação diferente, né? Aconteceu na pandemia, né? Ela nasceu em 2020, no auge daquela confusão toda, né? Então eu registrei, né? E já com esse hábito, né, de amamentar no próprio quarto da criança, eu me lembro de deixar o caderninho em cima da cômoda, e a cada vez que ela acordava, né, na madrugada, em uma das vezes, né, porque eram várias, em uma das vezes que ela acordava, eu parava ali na luzinha baixa e registrava aquilo que Deus estava colocando de meditação no meu coração, né, com a palavra e com aquela situação do dia de vida da criança. Então, trata-se de um livreto, né, que relata, é um devocional com um texto diário durante os primeiros 40 dias do pós-parto. Então, dia 1 do nascimento do bebê, a mulher vai lá e lê o texto do dia 1. Dia 2 do nascimento do bebê. E aí a mulher, ele é muito específico, né? Então, se você tem um filho mais velho, não aconselho, ele não vai fazer seu efeito, porque ele foi pensado, né, justamente para esse caminho da mulher que ela saiu da maternidade. São textos pequenos, porque a gente sabe que o cansaço também é muito grande, né?
mas que pode te ajudar, né? Então a gente pode depois colocar... Como que faz para, né, ter um... Sim, a gente faz a distribuição, né, gratuita, é um projeto, né, de evangelização, né, pessoal aí, e algumas pessoas meio chaves também entregam em alguns lugares para nós, né? E você pode também baixar, né? Tem ele, a gente pode pôr depois o link aqui, né? E você pode baixar, a gente já tem muitos, né, downloads desse material que já abençoou muitas mamães recém-nascidas. É isso aí, gente. Espero que esse podcast tenha, né, aberto um pouquinho a cabeça para reavaliar, para pensar e seguir esse, né, se a gente, né, pode contribuir com algum conselho, né? Tire as crianças, né, da cama e coloque elas no lugar apropriado, no seu bercinho, no seu quarto ou na própria cama, propriamente dita, da criança, para vocês desfrutarem desse tempo a dois e priorizar, né, a vida, a intimidade, o tempo a sós, né, que é tão difícil na correria do dia a dia, na criação de filhos, né, ter esse tempo a dois, né, preservar esse tempo para que seja somente dos dois mesmo. Então que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês desfrutem desse tempo maravilhoso em família, em casal. Deus abençoe. Eu quero direcionar, né, como em todo o podcast, assim, se você está passando uma fase muito complicada, difícil da área sexual do seu casamento e você percebeu a partir do podcast ou, né, Deus já vinha mostrando para você que o problema todo está envolvido com isso, né? Ou de repente seu marido já se queixou sobre isso, sobre a permanência da criança na cama, ou você já, né, pensou um pouco sobre isso, que você possa assim, buscar em Deus uma estratégia, e assim, a estratégia é muito clara: tire, né? Tire. Às vezes nós como mães, a gente acha que a gente vai sofrer muito num processo e é mais simples do que a gente imagina, né? Quando eu fui tirar a chupeta das crianças, eu achei, puxa, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. E eles respondem muito rápido, né? Com a fralda, a mesma coisa. Então, não subestime o seu filho, não subestime o seu bebê, né? Deus o planejou, né, para gerar bênção, para ser abençoado no seu lar, para que, né, depositou essa herança sobre vocês, vai capacitar vocês em todos os sentidos e vai capacitar também para tirá-lo do meio da cama, para que a relação sexual do casamento seja preservada e que haja alegria. Deus abençoe e até o próximo podcast. Descomplica, casais. Tchau, tchau.